Tragédia de Mariana, início de novembro de 2015, vai completar um ano. Você tem ouvido falar em Mariana? Você já se ligou porque doenças do passado estão voltando, mesmo com todo o avanço da ciência? São tantos os problemas ambientais que nós enfrentamos, mas dentre todos os problemas que nós conhecemos, qual seria o pior? O significado da biologia é o estudo da vida. E triologia é a biologia com significado. Pois é, galera, estamos aqui para o nosso primeiro vídeo. Primeiro, dizer para vocês que é a realização de um grande sonho. Nós estamos aqui reunidos, juntamos uma equipe, procurei para formar nossa equipe, professores bonitos, legais, engraçados. Não achei, mas chamei André e Gustavo. Olha só, vamos tentar fazer o quê? Nós estamos aqui com um intuito que na nossa opinião, um intuito muito importante, que é tentar levar um pouco do que nós conhecemos para um maior número de pessoas. E na nossa forma de pensar, a educação se propõe a isso, a levar conhecimento, a discutir e tentar, de alguma forma, fazer com que as pessoas aprendam cada vez mais uma das disciplinas, das áreas do conhecimento mais bonitas, que é a biologia. E por que não fazer isso pela internet, né, Nen? Os meninos, vocês amam a internet, o mundo é digital e a nossa intenção é realmente chegar mais próximo de vocês, chegar mais próximo a vocês e trazer o que é mais importante, o que é mais lindo da biologia. Um dos nossos objetivos é exatamente levar esse conteúdo de uma forma tranquila, de uma forma descontraída, para você aprender um pouco mais sobre a nossa disciplina que tanto amamos. Então é isso, nosso desafio é grande, mas nossa vontade é maior ainda. Esperamos que vocês gostem e lembrem-se sempre, tudo o que vai ser feito aqui vai ser feito com muito amor e com muito carinho. E com fé em Deus, tomara que vocês gostem. Nessa primeira aula, você que ficar até o final, você vai conseguir, sem dúvida nenhuma, desenvolver algumas habilidades ligadas ao Enem e conseguir aprender ainda mais sobre conteúdos importantes como ecologia, como genética e até mesmo em relação à evolução. Vamos começar então com a AD Notícias. Após um ano do desastre em Mariana, no Rio Doce, a lama ainda provoca prejuízo para toda a população de peixes daquele rio tão importante. População? Toda a população? A notícia era assim, né? Tem certeza? Rapaz, que legal. Olha só, na verdade, nessa notícia que eu acabei de falar, ela tem um equívoco no ponto de vista conceitual em ecologia. O que é que a gente percebe? Muitas vezes o conceito ele é tido como o grande vilão da biologia. Para que decorar conceito? Isso é importante. No nosso caso, a gente tem que lembrar que para o Enem, o conceito ele é um instrumento para você entender o contexto, para desenvolvimento de habilidades, para competências. Então, perceba, nesse caso aí, qual seria o conceito de população exato, correto? Ajuda aí, Deco. Na verdade, a gente precisa entender que população, no conceito mais importante, é um conjunto de seres vivos da mesma espécie, Nen, que se reproduzem e têm a capacidade de gerar descendentes férteis. Ah, não é, Lucas? Você falou, meu. Não, mas segue aí, Mas segue aí. eu já fui. Ele largou pra mim, eu respondi. Bora, filho do bora! Então, o conceito de população é exatamente esse. Você precisa estar atento a isso. O conceito errado pode te prejudicar dentro do contexto. Conceito. Então vamos começar conceituando o que é de fato a espécie. Na verdade, Deco, a manchete ela traz um equívoco, no sentido de que ela coloca o conceito de população de forma errada. Na verdade, ela deveria trazer a questão da comunidade, que é um conjunto de espécies diferentes coabitando no mesmo espaço. E além disso, é importante a gente saber também, na sua prova, você pode encontrar o termo comunidade sendo chamado de biocenose. Então fica ligado nesses termos, tá? Beleza. Então, a manchete corretamente seria: a comunidade de peixes do Rio Doce está sofrendo impactos ambientais. Beleza? Quer ver uma coisa bacana que os alunos perguntam muito também? É relacionada à questão de espécie, às vezes espécies diferentes que podem cruzar. Perfeito. Então você tem, por exemplo, chamados híbridos. Né? E como é que está relacionado, Google, em relação a essa questão do híbrido poder o filho ser fértil ou não? Olha só, Lívia, primeiro vamos tentar retomar alguma coisa do conceito aí que Deco colocou. O que é uma espécie? São indivíduos, que você contou muito bem, são indivíduos que têm a capacidade de produzir descendentes que também têm a mesma capacidade De reprodução. de reprodução. Então, essa questão do híbrido, que a gente tem um caso, por exemplo... Você pode falar, por exemplo, do que acontece na mula, volta, né? Volta.
Não sai do quadro, não. A gente pode falar, por exemplo, da mula. Você ouviu falar do ligre? Ligre. Pô, ligre é lindo demais. Fala o ligre. Dá uma olhadinha nessa imagem. Aí a gente bota a imagem do ligre. A mula. Pode ser, porque o ligre é mais diferente. Você tem vários exemplos de híbridos, né? Só que eu não volto tudo, não. Vai continuar. Não volto tudo, não. Não. Então o híbrido, dê uma olhadinha nessa imagem que vai aparecer aí, que é um exemplo clássico que todo mundo trabalha, que é a mula. A mula é bonita, um animal bonito. Enfim, vamos lá. Tem outro também, tem o ligre. Mas só o ligre é lindão, velho. O ligre é interessante porque os meninos sempre ficam curiosos. Quer misturar literalmente de um leão com um tigre. É um híbrido. Por exemplo, você pode fazer um cruzamento entre uma cobra e um porco-espinho. Você vai ter um arame farpado. Agora, é interessante a gente trazer também o seguinte, dentro dessa perspectiva de Mariana, quais são os outros aspectos que nós podemos trazer para esse ponto de discussão? É importante porque nesse ano em que Mariana completa 1 ano do desastre, é muito provável que na sua prova tenha alguma coisa sobre Mariana. Pronto, nós vamos trazer o quê? Primeiro, vamos falar de alguns conceitos então, para deixar bem certinho, bem amarradinho para você que é aluno, os conceitos importantes, que são realmente fundamentais para você compreender dentro de ecologia. Então já falamos, por exemplo, de população, já falamos de comunidade, você entendeu? Não entendeu? Volte um pouquinho e assista novamente que vale a pena, beleza? Então vamos lá, população, comunidade e tem um conceito que é o conceito de habitat, né? Ou habitat. Então seria como se fosse um endereço do indivíduo, alguns autores colocam como endereço, mas é o local onde o indivíduo mora, né? O local onde ele vive. Então, por exemplo, poderia falar que o Leontopithecus rosalia, o mico-leão dourado, ele vive na Mata Atlântica e o local específico de vida dele. Falei bonito, não foi Leontopithecus rosalia. É o único nome científico que eu sei de qual. Mas, de qualquer forma, eu sabia que ia ser útil para mim algum dia. E me permita eu falar uma coisinha. Além dessa questão do hábito, tem um outro conceito que é importantíssimo. Eu sei que você vai falar. É um nicho. Nicho ecológico. O nicho ecológico, toda vez que você vê esse termo, está relacionado como se fosse a profissão do indivíduo. São as características que o indivíduo vai desenvolver, tanto fisiologicamente como comportamentalmente, que o indivíduo vai desenvolver naquele local. É a profissão dele, o que é que ele faz? Como é que ele consegue se reproduzir? Quais são as formas de se alimentar naquele ambiente? Como é que ele consegue dispersar os seus filhotes? Ou seja, nicho ecológico. É a função que o indivíduo vai desenvolver do hábitat. Pronto. Quer ver um exemplo bacana? O Aedes aegypti. Está sendo extremamente discutido por conta de várias doenças, vários problemas, que ele é um vetor de várias doenças, todo mundo sabe disso. E eu poderia dar o seguinte exemplo. Aedes aegypti, qual seria o hábitat dele? Regiões úmidas e principalmente tropicais. Esse é o hábitat. Ficou claro para você? É o local onde ele vive, como o Deco falou, o endereço dele. E qual seria o nicho ecológico do Aedes? Olha a intimidade, o Aedes. Então, no caso do nicho, a gente poderia falar o fato dele ser hematófago. Isso. O fato dele ser transmissor de doenças está relacionado. Perfeito. O fato dele ser um inseto alado. Então, você tem várias características ligadas ao modo de vida do animal. Então, para você, essa diferença entre esses dois conceitos precisa estar muito claro. Nicho ecológico e habitat. Então, só mais uma vez. Também. Vamos só recapitular. Habitat. Habitat é o local onde o indivíduo mora. Nicho é justamente o papel dele desempenhado nesse habitat. Ficou claro? Espécie. Rapaz, que você sabe. Não, em população, eu errei. Fala aí, Guga, em população. População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que coabitam o mesmo espaço. Tem uma curiosidade interessantíssima nisso. Muitas pessoas às vezes perguntam assim, caramba, eu estou com meu colega aqui e em torno do meu colega está cheio de mosquito e em mim não está. A gente geralmente brinca, pô, você tem doce para mosquito. Realmente, você tem doce. Nós produzimos uma substância chamada de sucatone, que é uma substância que atrai... Sucatone. Coloca aqui embaixo. Fala assim, todo mundo junto. Sucatone. Essa substância atrai insetos e ela é produzida principalmente por mamíferos. Isso é interessantíssimo porque é uma adaptação evolutiva desse inseto em conseguir coletar sangue de mamíferos e nós, a espécie humana, somos um alvo disso. Então, quando você tem literalmente uma grande quantidade de insetos ao seu entorno, talvez você esteja produzindo muito sucatone. Ou não tomou banho, né? Mas enfim, também. Olha só. Pessoal, foi importante demais ele falar, e um detalhe da fala, eu não sabia disso, mas uma coisa importante da sua fala foi justamente que os seres vivos, eles desenvolvem estratégias para melhorar e ajudar dentro do seu nicho ecológico. Eu vou fazer uma
brincadeira com o pessoal que está assistindo o nosso vídeo, que é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, você tem um irmão, e a gente sabe que a relação com o nosso irmão geralmente é complicada. Eu tenho 2 irmãos bacana, saudade, um abraço para vocês. Ele lá e você cá. Não, é muito bom, mas é a relação bacana. Mas digamos que você tem um irmão e você está em sua casa jogando videogame, beleza? Você está lá jogando, empolgadão, e aí seu irmão chega... Jogando. Vamos fazer a representação. Você está lá jogando. Você chega e começa a mexer no celular. Vocês estão no mesmo sofá. Vocês estão ocupando o mesmo habitat? Sim. Vocês estão no mesmo local, no mesmo tempo. Sim. Mas você está jogando videogame e você está no celular. Mas no momento que esse irmão daqui chega assim, eu também quero jogar videogame, aí o bicho pega. Porque os dois estão querendo fazer as mesmas coisas no mesmo local, ao mesmo tempo. Isso vai gerar o quê? Competição. E é interessante a gente saber o seguinte, quando há uma presença de 2 indivíduos ou mais da mesma espécie competindo pelo mesmo local para reprodução, pelo mesmo recurso de nutrientes, pela mesma capacidade de expressão, nós vamos ter um princípio que é importantíssimo que você saiba, que é o princípio que nós chamamos de princípio de Gauss. E que pode acontecer até entre seres de espécies diferentes. Correto. Ok? É bom até aproveitar para falar disso, porque às vezes é muito fácil para a gente falar de um tipo de relação entre os seres vivos interessantíssimo, que é a competição que você acabou de falar. Existe a competição chamada competição intraespecífica, dentro, específica, espécie. Então, dentro de seres da mesma espécie, eles podem competir. A gente pode por exemplo, falar de 2 animais que estão competindo por uma mesma fêmea. É um exemplo de relação de competição intraespecífica. E nós podemos ter relações interespecíficas. Fora. Você vai fazer um intercâmbio, você vai sair do país. Então, você teria uma relação entre seres de espécies diferentes que estão competindo no mesmo nicho ecológico. Só que aí, para pensar isso em animais é fácil. Só que você conseguir imaginar que talvez um vegetal ele seja interessante para ele, que ele não tenha o próprio filho como um competidor, que às vezes as pessoas não percebem. E aí entra a questão do conceito, da importância de falar de dispersão de sementes. Por que é tão importante para um vegetal que ele disperse a semente dele de tal forma que o filho dele, digamos assim, o filho dele não tente crescer próximo dele, que vai tentar competir com ele por nutrientes do solo, competir com ele por água, até mesmo pela luz solar. Aí, velho, olha só que coisa bacana. Água de coco. Queria água de coco agora? Eu adoraria, mas... Geladinha. Eu não quis comprar. Água de coco... Ele nunca quer comprar, professor. Mas você pela questão do preço, ele é preguiça. Mas vamos lá, olha só. O coco. Vamos falar do coco. O coco é um fruto, vocês sabem disso, e ele é redondo. Você bebe água de coco quase todo dia e nunca reparou que o fato dele ser redondo e outra característica dele, sabe qual é? Menor densidade? Ele boia. Exatamente. O fato do coco boiar é sensacional, é importante para ele, porque ele vai cair, rolar e até mesmo levar para um local bem distante. Então você que quer ficar pertinho dos seus pais até 20, 30 anos, o coco não quer o filho dele por perto nunca, porque ele vai ser um competidor. E isso é interessante porque muitas vezes nós vemos algumas espécies de vegetais que vão apresentar uma dispersão muito uniforme no solo. Quando você vê esses vegetais tendo uma dispersão muito uniforme, 1 metro, 1,5 metro, entre todos os espécimes, as espécimes, isso quer dizer que aquele vegetal produz algumas substâncias que inibem o desenvolvimento de raízes naquele entorno. Isso é interessantíssimo porque isso permite com que o vegetal consiga os recursos necessários para o seu desenvolvimento. Já que nós estamos falando sobre os vegetais, vocês sabiam que o ano de 2016 é o ano internacional das leguminosas? Caramba, a Guga me falou isso, eu achei interessantíssimo. E eu acho importante a gente pontuar aqui, Dani, porque as leguminosas vão ter uma importância gigantesca em um ciclo biogeoquímico que cai muito no Enem, que é o ciclo do nitrogênio. E olha só, leguminosa, aliás, você gosta de leguminosa, você costuma, por exemplo, comer muito feijão com farinha. Outra leguminosa, rápido. Ervilha? Outra. Soja. Outra. É um de bico? Não lembro mais nenhuma, então vamos seguir aqui. Então, galera, ciclo do nitrogênio, o que é que você tem que saber para a prova? Primeiro é importante que você lembre o seguinte, lembre sempre, as plantas elas não conseguem fixar, a grande maioria das plantas não conseguem fixar o nitrogênio diretamente. Então elas vão precisar de alguns micro-organismos para fazer esse processo.
Existe um tipo de bactéria chamada de rizóbio, e essas bactérias elas vão ter a capacidade de absorver o nitrogênio, que está em alta quantidade na atmosfera, nós temos em torno de 78%, elas absorvem esse nitrogênio, conseguem transformar em um composto, passa para a planta. Essa bactéria, ela vive em uma associação simbiótica. Adendo? Peraí, calma. Fala pra gente aí. Simbiótica. Beleza. Porque uma dica para você que está assistindo o nosso vídeo é uma coisa importante. Para nós que somos de triologia, a gente não quer de forma nenhuma negar tudo que você já aprende com seus grandes professores, grandes mestres que estão por aí. Então, minha dica, nossa dica, é você aproveitar, pegar seu caderno e tudo que nós estamos falando aqui, vá pontuando, vá escrevendo. Vai lá rápido, dê um pause aí e vai buscar. Beleza, buscou? Ótimo. Vai lá escrevendo. Deco acabou de falar de simbiose. Sim significa junto, biose, vida. Então significa viver junto. O que é bacana é que algumas espécies, já você volta para o ciclo do nitrogênio, mas deixa eu aproveitar e falar logo, que algumas espécies elas desenvolvem uma relação com a outra tão forte que um diz assim, eu não consigo mais viver sem você. Não estou falando para eles. Isso daí não é para você. Sério. Não, mas eu não queria dizer isso pra mim. Você sabe. Eu sou casado, por favor. Você não consegue viver sem mim? Peraí. Então repare, simbiose, um não consegue viver sem o outro. Então essa coisa do viver junto, às vezes é construído depois de anos e anos de evolução. Aproveitar e falar de outra relação ecológica, mutualismo. Olha só, eu vou dizer para você uma coisa, você não vai acreditar. Mas se eu falar para você que cupim não come madeira? Pois é. Nem na sua cara de pau. Olha só, desculpa, eu não quero ofender. Olha só, cupim não come madeira. Não quero fazer isso com Olha só, o cupim não come madeira pelo seguinte, dentro dele, para que ele consiga digerir a celulose, que é extremamente dura, você sabe disso, difícil de digestão, ele precisa ter micro-organismos que auxiliem ele para ele poder conseguir digerir essa madeira. O mais bacana é assim, é que sem o cupim, o cinegrafista está comendo, velho. Aí fica difícil. Ó, então olha só, o cupim, ele não está comendo madeira, eu tenho certeza. Então repare, o cupim, ele precisa de micro-organismo. E o bacana é, sem esse micro-organismo, o cupim não vive. E sem o cupim, esse micro-organismo, você também então não vive. Então você está me dizendo que neste caso, a coexistência, ela é obrigatória. Mais do que isso, além da coexistência ser obrigatória, talvez eles tenham seguido o que nós chamamos de coevolução. Eles têm evoluído de forma juntos, não dá para gente saber, mas pode ser que até em uma fase dessa história evolutiva, um tenha sido parasita do outro. E essa relação que era prejudicial, em algum momento começou a ser interessante para os dois. Então, essa relação do cupim com o protozoário, ela é uma relação simbiótica. Você entendeu, né? Ficou claro? Nós vamos chamar de quê? Relação interespecífica ou interespecífica. No caso, nós chamamos mutualismo. Os dois vivem de forma necessária. Um não vive sem o outro. Perfeito. E o que é importante de simbiose no ciclo de nitrogênio? Essa bactéria faz uma associação bem com as células das raízes. Ela capta nitrogênio, transforma em um composto, passa para a raiz. A planta vai passar para a bactéria alguns compostos orgânicos, como glicose, por exemplo. Então há uma relação em que os dois são beneficiados. Detalhe, você pode ver na sua prova uma relação positivo-positivo. É uma relação em que os dois têm vantagem. E um outro detalhe mais interessante em relação ao ciclo do nitrogênio é o seguinte: quando a planta pega esse nitrogênio, ela vai transformar esse nitrogênio em aminoácidos. E quem é que vai pegar os aminoácidos? Os herbívoros e depois os carnívoros. E isso segue a linha do nível trófico. Eu sei que isso é assunto para outra aula, mas assim, lembre que o aminoácido vai ser utilizado para produzir proteínas. E como é que acontece esse processo? Daí é exatamente a importância do Ano Internacional das Leguminosas. O que é uma leguminosa? Uma leguminosa é uma semente que perdeu água e que tem um alto valor nutricional, porque ela tem nutrientes como proteínas, ela tem nutrientes como lipídios e vitaminas. Perfeito. Então ele vai conseguir, na verdade, aquele aminoácido que ela conseguiu absorver, ela vai utilizar para formar a proteína e vai justamente para quem conseguiu se alimentar daquele vegetal. Aí já me traz uma outra questão importante. Nós temos justamente a questão dos autótrofos e heterótrofos. Vou fazer um desafio com vocês aqui, outra brincadeira. Joga duro. Vamos lá. O que é que nós temos?
De onde vem a energia no mundo vivo? Você falou nesse instante ciclo da matéria. Então, o conceito, o cara está lá estudando química, está estudando biologia, ele sabe que ele não vai fazer prova de química. Não é nem ele vai fazer prova de biologia, ele vai fazer prova de ciências naturais. Então, a necessidade de relacionar os conteúdos, de você sair daquela caixa da sua disciplina, vai ser fundamental. Então, olha só, você relacionar a questão dos autótrofos e heterótrofos com o conceito de matéria e energia é fundamental. Por mais que o conceito de matéria e energia, Gustavo falou isso, conceituar é muito complicado, porque em ciência nada é estático. Toda verdade é uma verdade transitória. Então, o conceito de matéria e energia precisa estar muito claro para você. Então, ele não vai simplesmente perguntar para vocês conceitos ligados à ecologia fora de um contexto. Então, perfeito. Ele acabou de falar aqui que um aminoácido ou uma proteína que foi produzida ou absorvida por um vegetal vai para o ser vivo que se alimenta dele. Então, nós temos aí já uma relação chamada relação trófica. Nós já começamos aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, que aquela sua professora, seu professor, foi importantíssimo no seu desenvolvimento. Um grande abraço para os professores do ensino fundamental, que constroem a base do conhecimento, educação infantil. Vocês fazem a diferença. Nosso respeito para vocês. Então, não esqueça de dizer assim, professora, você... Eu não sei o que você dizer, mas vai dizer. Mas aqui, ó, faz assim, professora... Principalmente no final de ano, precisando de nota, professora... Pois é. Então, galera, esse conceito de autótrofo e heterótrofo vai ser muito importante nesse momento. Então, vamos começar esse conceito? Mas antes desse desafio, eu falei que ia fazer um desafio para vocês. Eu quero que você diga qualquer coisa que você come, que eu vou dizer, indiretamente, essa energia veio de algum ser que fez fotossíntese. Pensa o quê? Um macarrãozinho com um tomatinho e um manjericão. O cara fala manjericão, parece que tá falando bacon. Vamos passar. Ninguém fala manjericão com essa informação. Vamos lá. Primeiro, o macarrão é feito de quê? Farinha de trigo. Não, isso tem que ficar. Segundo André, vamos lá, cai nele. Letra A, farinha de mandioca faz macarrão. Não, o macarrão é composto de, letra A, farinha de trigo. Não. Letra B, farinha de mandioca. Tá aí uma pessoa que efetivamente nunca cozinhou na vida. Aliás, cozinha o quê? Ele faz uma água fervendo maravilhosa. E gelo. Vamos voltar. Então, farinha de trigo. Farinha de trigo. Pronto, de trigo. Aprendeu? Trigo. Mandioca é outra coisa. Então, pronto. A mandioca, o macarrão veio do trigo. O trigo fez fotossíntese. Perfeito. Você falou do tomatinho. O tomatinho é um vegetal, fez fotossíntese. E você falou do manjericão. O manjericão é um vegetal, fez fotossíntese. Até que você que comeu, Demilton, eu acabei de comer um hambúrguer. Não precisa nem dizer que o pão também é feito de farinha de trigo. E a carne? Rapaz, já sei, a carne vem do boi. O boi comeu o capim. Então, se você reparar bem, a porta de entrada da energia do mundo vivo é justamente a fotossíntese. Se você for para o ambiente marinho, claro que você pode pensar em uma alga, para a gente não dizer que é apenas vegetal que faz fotossíntese. É exatamente por isso que os organismos que compõem a base da pirâmide são os produtores. Isso. São os organismos que realizam a fotossíntese. Quais são os exemplos de indivíduos produtores? Nós temos os vegetais, nós temos as algas, nós temos cianobactérias que compõem essa base que é importantíssima. E um detalhe interessante para vocês, quando o indivíduo faz fotossíntese, parte da energia que ele transforma em molécula vai ser utilizada pelo próprio metabolismo do vegetal. A outra parte vai constituir a biomassa que vai ser transferida para o próximo nível trófico. É por isso que é interessante que você saiba que se cair qualquer questão relacionada a gráfico para você, relacionando nível trófico e processo fotossintético, lembre-se sempre, o indivíduo que é produtor pega uma parte da energia para o próprio consumo, através da respiração celular. A outra parte vai formar sua biomassa. Isso é importante por quê? Porque ele pode, dentro de uma questão, ele trabalhar com você o fato da matéria ser cíclica, mas a energia ela é unidirecional. Perfeito. Lembra de Lavoisier? A energia não se perde nem se cria, ela se transforma. Perfeito. Então, nós temos aqui, bom pontuar isso, matéria cíclica. Ele acabou de falar, uma forma dos grandes problemas, eu não vou falar muito disso agora, mas a questão do processo energético. A questão energética do mundo é uma questão muito grande. Tá? Estamos começando a utilizar energia a partir da biomassa.
Perfeito. Né? Uma coisa para outro momento a gente falar para vocês. Mas, Deco falou a questão dos seres vivos que fazem fotossíntese. E só lembrando, Ademir, quais são mesmo? Vamos lá, você falou de cianobactérias. Perfeito. Você falou de vegetais. Perfeito. E você falou de algas. Isso. Agora eu queria, vamos lá, para o Guga Responde. Pronto. A classificação biológica é um sistema que nós utilizamos dentro da biologia para agrupar indivíduos com características morfológicas semelhantes ou até mesmo as relações filogenéticas. Né? Então a gente aproveita e trata mais na frente sobre a questão da genética. Mas, Guga, diz aí pra gente, quais são esses grupos? Pronto. Nós temos 5 atualmente. Então, quais são? O reino Monera, que tem as bactérias como carro-chefe, que aí a gente volta naquelas relações de organismos que realizam fotossíntese e organismos que não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Lembra? Autótrofo e heterótrofo. Auto, si mesmo. Perfeito. Hétero, diferente. O outro. Então, depende do outro para se alimentar, heterótrofo. Perfeito. Produz, entre aspas, o seu próprio alimento, você tem autótrofo. Quais são os outros indivíduos? Pronto. Nós temos o reino protista, que aí compõe as algas, que também realizam a fotossíntese, e nós temos também os protozoários. Lembra que nós falamos dos protozoários lá dos cupins? Perfeito. A relação simbiótica lá. E faltou um ser vivo. Os vegetais, aqueles das leguminosas. Perfeito. Pronto. Esse daí a gente sabe que foi visto aqui no vídeo mais cedo. Não viu? Volta. Isso, perfeito. Então, cuidado. Nós temos, você falou de 3 grupos, faltaram 2, que é justamente o grupo dos animais e o dos fungos. Cuidado, fungo pode até parecer, mas não é planta e não faz fotossíntese. São organismos aclorofilados, ou seja, são organismos que não têm a capacidade de realizar fotossíntese porque não tem clorofila. Olha só, você que está aqui no Triologia, já viu o que hoje? Por isso que nós falamos biologia com significado. Você já aprendeu algumas relações ecológicas chamadas de alelobiose. Você já conseguiu saber o que é uma leguminosa, já viu um pouco de um dos ciclos. Vale a pena para o Enem você dar uma olhada também no ciclo do oxigênio, no ciclo do carbono, relacionar o ciclo do carbono e do oxigênio com algumas questões de bioenergética, como fotossíntese, como respiração, falar um pouquinho e dar uma estudada sobre quimiossíntese, que é um tipo de obtenção de energia comum desses seres procarióticos, como bactérias, por exemplo. Isso. Então, é importante você ficar atento a tudo isso. Nós não temos aqui, de forma alguma, a pretensão em uma aula discutir tudo que pode cair no Enem, porque educação é muito mais do que tentar adivinhar conteúdo. É você perceber, fazer conexões, fazer relações e não se esqueça, estude gráfico. Ecologia sem estudar gráfico fica complicado, então você precisa interpretar gráfico, interpretar texto, interpretar imagem, interpretar figuras, charges, tabelas, então fica atento a tudo isso. Vamos lá, falamos de ecologia, nós falamos um pouco das relações alimentares, falamos um pouco até de nutrientes, demos para vocês alguns exemplos ligados a relações ecológicas. Sim, então. E um tema dentro de ecologia, por que ecologia é um dos conteúdos que mais cai no Enem? Na verdade, dentro de biologia mesmo é o conteúdo que mais cai. Mais de 30% do histórico do Enem é de ecologia. Mas não é porque a ecologia é mais importante, porque o Enem não está preocupado simplesmente com o conteúdo. É porque dentro das habilidades de ciências naturais, se vocês observarem, é muito mais fácil você trabalhar dentro, ou você avaliar dentro do conteúdo de ecologia. Mas a ecologia ele vai vir principalmente associado a quê? Às questões ambientais, ligadas a notícias, ligadas a desastres, infelizmente. E quando trabalhamos qualquer questão ambiental que você colocou aí em ecologia, a gente pode puxar para a fisiologia, a gente puxa para a genética. Então, tudo que foi dito aqui, do ponto de vista, foi dito do ponto de vista ecológico. Então, você, nesse momento, você tem essa noção. A partir daí, você consegue resolver qualquer questão que tenha esse tema. E permite contextualização. Então, isso é bacana, nós vamos tentar nos nossos vídeos, por isso que a gente está pedindo que você se inscreva, ative aqui do ladinho a notificação, não é porque para a gente é obviamente importante, porque a gente quer que esse vídeo chegue até você. Então, quando chegarem nossos próximos vídeos, você vai poder acompanhar e assistir. E, por favor, a gente sabe que é um vídeo, que a gente está usando a internet, mas você pode interagir com a gente sim. Coloque sua pergunta, sugestão de vídeo, o que você quer do Triologia. Nós estamos aqui para servi-los. E se a gente não conseguir ter de você
o seu aprendizado, nada importa. O objetivo não é o que está sendo ensinado, é o que está sendo aprendido. Isso não podemos esquecer jamais. Perfeito. Então vamos lá, dentro das questões ambientais, o que é que você destacaria? Diga um problema ambiental. Importantíssimo a gente falar de aquecimento global. Galera, esse efeito que a gente está vivendo aí de aquecimento global relacionado com os poluentes que são liberados, isso cai demais. Ei, você não entendeu? Cai demais. Tem que estar ligado ao aquecimento global, Adriano. Ó, você falou uma coisa interessantíssima, eu estava lendo ontem, saiu um relatório, anteontem, saiu um relatório. Foi ontem ou anteontem? Ó, foi antes do Ele não ponte. sabe nem que dia é hoje, né? Ele disse que estava lendo, mas na verdade ele não estava lendo. Ele tá voando, velho. Nós estamos em outubro, é outubro? Novembro? Não. Outubro de 2016. Aquele E assim, esse o que protesto, importa esse- é, saiu um relatório informando que o Brasil no ano de 2015, no ano 2015 nós estamos em 2016, mas durante o ano todo de 2015, o Brasil aumentou em 3,5% aproximadamente a emissão de gases poluentes. O mais pontual e que é importante você ficar atento ao Enem é relacionar isso com a crise. O PIB nacional regrediu em cerca de 3,8% e ainda assim você teve um aumento da emissão de gases poluentes. Então é uma contradição de alguma forma. Com certeza. Você está relacionado ao desenvolvimento econômico. O grande problema que nós estamos enfrentando, todos nós, é a questão da crise, sobretudo no nosso país. E você relaciona isso com as questões ambientais, a questão da forma de consumo que nós estamos. E me permita falar algo que é importantíssimo também, Adriano. Algo que sempre foi cobrado e que as pessoas que estudam biologia para esse tipo de avaliação, como é o Exame Nacional, sempre olharam, que era o protocolo de Kyoto. Além do protocolo de Kyoto, tem um outro protocolo aí importantíssimo que você tem que dar uma olhadinha dentro desse contexto de poluição, que é a COP21. Dá uma olhada nisso. Há uma possibilidade muito grande de cair na prova, porque a COP21 é um novo tratado que fala sobre emissão de poluentes. Outro problema ambiental que, na sua opinião, é irrelevante a gente falar para os nossos queridos alunos. Eu vou trazer um exemplo bala, velho. Você vai entender. Lixo urbano. Pô, velho, faça com cara. Peraí, não, aí não você tá não. Você Aí tá me chamando de lixo urbano? Não foi a intenção, mas já Mas foi, é, né? Gustavo. Um lixo desse? Pelo amor de Deus. Aonde? Galera, Faz seguinte, sucesso, faz sucesso. lixo urbano. É importante que você saiba que nós temos um grande problema na produção de lixo. Nós temos o que nós chamamos de pegada ecológica. O que é uma pegada ecológica? É quando você tem um consumo alto, é quando você faz a utilização de muitos recursos e isso gera muito resíduo. Nessa perspectiva de produção de resíduo, a gente tem uma possibilidade de gerar muito lixo e esse lixo precisa ser encaminhado. E é interessante que você saiba que a principal forma de lidar com o lixo é através da reciclagem, é o meio mais importante. A prova do Enem é uma prova que você resolve com muito bom senso. Se bater o olho lá e tiver na dúvida, vai no bom senso. Então o lixo, é importante que você saiba que a gente precisa tratar ele através da reciclagem. É aquele lixo que é matéria orgânica, Guga, aquele lixo, resto de comida e por aí vai, que é levado para um aterro, ele pode ser utilizado na produção de um combustível. Então o lixo pode ter uma outra utilidade que é interessante também. Não só a questão da produção do biocombustível, mas também na produção de adubo. Então, Perfeito. como trabalhamos a Exatamente. questão da leguminosa, eu acho que isso faz parte, esse processo. Por isso Ok. que eu digo, o aluno triologia é diferenciado. Sabe por quê? Não é por nós. Mas repare, ele vai perceber o que a Enem quer saber de você. Ele quer que você, além de tudo, conheça, perceba os problemas que existem na sociedade atual, mas, sobretudo, desenvolva estratégias de solução. Quando o André falou da questão do problema do lixo, ele trouxe uma possível solução ou mitigação ou diminuição desse problema. Exatamente. O que você falou foi outra coisa. Então, outra possibilidade de você diminuir esse problema. Então você precisa não apenas conhecer o problema, mas você precisa de alguma forma também sugerir soluções para os problemas ambientais. Sem dizer que pode vir como tema de Enem, na redação. A questão do lixo é algo extremamente pertinente. Logo lá, assim. Mas, gente, vamos recapitular, vamos sistematizar e a gente precisa encerrar esse momento, o primeiro momento da gente, que foi um momento especial. A gente precisa voltar ao nosso tema da nossa aula. Pois é, nós começamos falando de Mariana, que sem dúvida nenhuma deixou todos nós extremamente, e é realmente um momento que a gente tem que falar com muita seriedade. Vidas foram perdidas, pessoas que infelizmente perderam suas casas, diversas espécies que sofreram com esse problema. Eu vou trazer aqui uma relação que, na minha opinião, é pertinente e importante. Lembra aquela pergunta que a gente fez? Qual seria o maior problema ambiental de todos?
Nós vivemos recentemente, todos nós, todos vocês que assistiram nos jornais, o desastre sofrido pelo Haiti, que é um país da América Central e que sofre constantemente por conta de questões sociais e questões ambientais. Por isso que a gente usa muito o termo socioambiental. Então, repare, além de ser um país pobre, lá a população ainda sofre com vários problemas, como terremoto, como tempestades, né? Então, eu vou trazer um exemplo muito claro, vou tentar ser muito objetivo com você. Há décadas atrás, chegaram no Haiti, numa região onde pessoas viviam principalmente da pesca, retirando peixe e garantindo seu sustento, carvoarias. Se você quiser ver uma forma de ganhar dinheiro prejudicando o ambiente e prejudicando pessoas que trabalham com um trabalho quase um trabalho escravo, é a carvoaria. É muito degradante do ponto de vista ambiental e humano. E essa carvoaria, o que é que faz? Essa carvoaria, nós estamos falando de quê? De carvão vegetal. Então, para fazer a carvoaria, você tem o desmatamento. Desmatamento que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores problemas ligado ao efeito estufa que você falou nesse instante. Né? E, por exemplo, o Brasil não consegue diminuir a redução do desmatamento. Mas voltando para o Haiti. Então, você desmata, próximo de rios, você tem um efeito como é? Assoreamento. Assoreamento, lógico que o nível daquele rio vai diminuir. E, principalmente, nesse caso do Haiti que eu estou falando, foi levado muito barro para o mar. Lembre que o rio, em algum momento, vai levar para o mar. E aí, o que aconteceu? A água, que era extremamente límpida, permitindo a passagem de luz, você associa imediatamente com a fotossíntese foi prejudicada. Deco falou mais cedo, o que acontece? A fotossíntese é a base das cadeias alimentares. Sem fotossíntese não há alimento. Sem alimento, toda a cadeia alimentar é prejudicada. E você já está imaginando isso. Pois é, as pessoas que viviam da pesca começaram a não achar peixes. Sem peixe, sem alimento, todo o resto é prejudicado. O que aconteceu? Pessoas desempregadas, pessoas sem ter seus filhos, sem ter alimento para dar aos seus filhos, foram buscar emprego. Onde? Nesse carvão. O que a gente percebe? A gente percebe que provocou um ciclo vicioso e isso durante muito tempo só fez degradar cada vez uma região que era para ter uma região extremamente diversificada e valorizada do ponto de vista ambiental. A DMC falou algo que é muito importante. A Demilton falou sobre a questão da água em relação ao nível de cristalinidade, ao nível de transparência dessa água. É importantíssimo saber. Em Mariana, aconteceu um processo semelhante. Quando a lama invadiu o Rio Doce, essa lama deixou a água túrbida. Olha o termo, túrbida. Fala comigo assim. Túrbida. E essa água túrbida impede a passagem do raio solar. Os indivíduos que fazem fotossíntese, que estão lá embaixo, não produzem oxigênio, tem uma queda na taxa de oxigênio. Um outro problema importantíssimo está relacionado com a mata ciliar também lá em Mariana. Mas a mata ciliar, me permita falar, isso aí que você falou também pode ser associado ao derramamento de petróleo. O fato do petróleo ser menos denso que a água e ser preto também impede a passagem de água e traz a mesma consequência. Perfeito. Então, nós estamos percebendo que existe uma série extremamente complexa no ambiente, que nós estamos falando da questão do ecossistema, dos ecossistemas, dos ambientes, e nós falamos aqui de lama. O que eu quero chamar a atenção de vocês, e agora nesse momento uma reflexão muito importante. E nós vimos que muitas pessoas perderam vidas, pessoas que perderam alimentos, não apenas o ambiente natural foi perdido. Aquele que mais sofre, eu lembro que no início nós fizemos a seguinte pergunta: qual seria o pior problema ambiental? O que nós estamos vivendo é um momento onde realmente existem muitas lamas. Por que eu estou chamando de muitas lamas? Eu estou falando da moral, eu estou falando da questão do respeito ao ambiente e respeito principalmente para aquele que mais sofre com as atitudes humanas, que é o próprio ser humano. Então, sem dúvida nenhuma, a maior degradação ambiental que nós enfrentamos é a degradação ambiental da espécie humana, que sem dúvida, novamente eu digo, é a espécie que mais sofre os impactos ambientais. Então, além do Enem, você vai fazer uma prova boa, tenho certeza, você vai dar tudo certo, vai ser muita comemoração, mas a nossa preocupação vai muito além. A gente está preocupado com formação humana. E quem está preocupado com a educação e com formação humana, realmente sabe o que quer. Você que é tri, venha com a gente, aproveite que logo logo teremos um vídeo novo e vou garantir a vocês o seguinte, vou lançar um desafio. Nós iremos responder a prova do Enem depois com vocês. Sim. Tá bom? E, por favor, nós temos apenas uma semana, ou menos, alguns dias apenas do Enem, e lance sua pergunta, que nós vamos fazer o possível, o que tiver ao nosso alcance, para tentar responder. Se não for em forma de vídeo, vai ser em forma de texto, alguma dica, mas nós estamos aqui, acima de tudo, para ajudar vocês. Ademir, chama a galera, você que gostou do vídeo, você que quer ver mais do Triologia, se inscreva, dê um clique, vamos nessa, a gente vai
lixo. Então vamos lá. Que bom, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei no início, foi feito com muito amor, com muito carinho. E dê sua opinião, sugestão. Quem trabalha com educação não pode ter medo de crítica. Nós estamos aqui, colocamos nossa cara para bater e espero que vocês gostem. Nós admitimos, foi feito tudo com muito amor. Seja também Triologia. Vem com a gente, espero que